guiar. Que o Senhor venha nos orientar também, Pai amado, Deus querido. Que o Senhor venha receber a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor. Que o Senhor venha falar, Pai amado, conosco nesta noite, através da tua maravilhosa palavra, Senhor, meu Deus. Se houver alguém nesta noite, Senhor amado, com alguma enfermidade, eu peço, Deus, que haja cura, Senhor amado. Senhor, eu peço também libertação, Senhor, porque todos nós, Deus amado, Deus querido, e aqui estamos nessa noite, e os que hão de vir, Senhor, precisamos nos libertar de alguma coisa que ainda nos prende, Pai amado, Deus querido. Talvez seja o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso soberba, Pai amado, ó Deus querido, aquilo, Senhor, que não permite, Pai amado, que nós nos aproximemos de Ti, Senhor, seja retirado nesta noite, Pai amado, Deus querido. Que no nosso coração, Senhor, haja somente o desejo de Te louvar, de Te adorar, de bendizer, de Teu amor, Senhor, que pela Tua palavra nos assegura que está derramado em nossos corações, pelo Teu Santo Espírito, possa transbordar nesta noite, Senhor, com este sentimento, Pai amado, Deus querido. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, abençoa o Teu povo que está aqui reunido, Senhor, nesta casa. Abençoa aqueles que estão a caminho da Tua casa, Senhor, que hão de chegar ainda, Pai amado, Deus querido. Que a Tua bênção, Senhor, nos acompanhe. Pai, eu Te louvo, eu Te agradeço, Senhor amado, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Hoje, segundo domingo do mês, nós temos sempre o segundo domingo um culto voltado ao nosso departamento de missões. Então eu quero já passar o microfone para a nossa irmã Francisca, que é a nossa responsável aqui pelo departamento de missões. Convido você a adorar a Deus nesta noite. Amém, queridos?
paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 55. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar lendo até o versículo número 11. Isaías capítulo 55, do primeiro versículo até o versículo número 11. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: ao vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tornem para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar fazendo mais uma oração. Nós temos aqui o nosso irmão de oração, o Nicolas, Escaveno, Giovanni Escaveno, Romero Escaveno, Luísa, Eduardo, Lucas, Nilson, Jair, Leide, Cita, Lúcia, Genailde, Francisca, Sônia, Renata, Vilma, Anderson, pastor pela minha família e toda a igreja de Capoal. Vamos mais essa oração. Soberano e eterno Deus, louvamos a Ti mais uma vez por esta oportunidade sublime, Senhor, quando nesta noite, Senhor Jesus, juntamente com a Tua igreja, entramos mais uma vez na Tua presença, Senhor Jesus,
uma atitude de oração, Senhor eterno, de súplica, Pai Santo eterno, Deus eterno, santo e maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é eterno, te chamou, eterno, porque o Senhor tem compaixão daqueles que te buscam, Senhor. Pai eterno, santo, aqui está em nossas mãos esses pedidos de oração, esses nomes, Senhor. Deus eterno, que nos sabe, nos conhece a necessidade de cada um dos teus filhos, Pai Santo eterno. Jesus querido, vai visitando aqueles que estão enfermos. Jesus eterno vai visitando aqueles que precisam de um milagre, que precisam de uma resposta, que precisam algo da tua paz, do seu luz, pela mãe do teu servo também que está enfermo, Senhor Jesus. Que o Senhor esta noite restaure com eterna de graça. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Que o Senhor permaneça conosco nesta noite, Senhor, abençoando as nossas vidas, derramando sobre nós a tua unção, Senhor eterno, enchendo nossos corações, Pai eterno santo, e manifestando, Senhor Deus, a tua presença em nosso meio. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amén. Interesante la cultura de México, ellos hablan una muerte. Son 25 metros de altura para la gente prestando su culto, gente llegando con sus muertes en la mano. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus eterno e santo, neste momento, Senhor, nós vamos, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, queremos pedir a Ti, Senhor Jesus, a Tua bênção, a vitória, Senhor, sobre a igreja, sobre o Teu povo, Senhor Deus. Ó Pai amado, Pai santo, Senhor, os Teus servos, meu Deus, meu Pai. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Deus. Pai querido, Pai santo, abençoa, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa os Teus servos. Ó Senhor Deus, estende a Tua mão de misericórdia, a Tua mão santa. Senhor, fazendo o Teu povo prosperar, Senhor. Prosperando o Teu povo, prosperando a cada serva do Senhor. Neste lugar, meu Deus, meu Pai, ó Senhor, como diz a Tua serva, eu quero também, Senhor, nessa oportunidade, orar, meu Deus eterno, diante do que acabamos de ver aqui, Senhor. Deus, orar por salvação de alma, para que o Senhor tenha misericórdia, tenha piedade, meu Deus e meu Pai. Ó Senhor, tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Glória
nas orações. E mais uma vez o Senhor me mostrou o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é fiel nas nossas vidas. Porque Deus não leva um servo dele a lugar algum se ele não tiver uma grande obra. Como os irmãos sabem, eu não tinha possibilidade nenhuma de fazer aquela viagem. Eu estava com medo, tremendo, preocupada, porque ali naquela viagem, se Deus não tivesse misericórdia, eu poderia perder tudo que eu já fiz, que eu já progredi nesses 2 anos e meio de tratamento. E ali eu tive muito medo. No domingo, antes de eu viajar, eu não tive coragem de pedir oração para a igreja, porque eu não tinha certeza se eu ia. Aí no final do culto, eu pedi oração para o pastor, e aí o irmão Genésio também me ungiu, e o pastor falou para mim, depois que eu orar, a irmã vai ter que ir. Ai, irmãos, aí quando ele falou aquilo, meu coração quase saiu pela boca, porque na verdade eu estava morrendo de medo, e eu não sabia se eu ia. Enfim, fui para casa. Na segunda-feira era dia de preparação para poder viajar. 2 horas da tarde eu comecei a tomar os medicamentos, 3 medicamentos diferentes para ajudar nas dores. E eu, mesmo assim eu estava com medo. Quando eu fui pegar o exame, que eu revi tudo que estava escrito, de verdade eu quase desisti. Mas eu falei, bom, eu vou andando. Quando foi na hora de embarcar, eu cheguei no pé da escada para embarcar, e olhei para cima e falei, meu Deus, um tranco nesse voo e meu tratamento lá se vai. E ali eu parei e mandei uma mensagem para a Renata, minha filha, e falei, eu vou voltar para casa. Aí mais uma vez ela me encorajou para poder ir. Aí eu lembrei que o pastor Leoni tinha falado que depois que ele orasse ele ia ter que ir. Mesmo assim, não me convenci. Eu falei, eu vou embora. Com a minha mala aqui na mão, falei, eu vou embora. Morrendo de dor, tomando remédio vezes 3, 2 horas da tarde. Já tinha tomado 3 tipos de remédio para dor, mas eu continuava com dor. E ali não foi fácil tomar essa decisão. Só que, irmãos, eu não sei se eu ouvi, eu não sei se eu ouvi, se eu senti, eu não sei. O que eu entendi na minha mente foi, se você não for, você vai perder a oportunidade de ver o que Deus vai fazer. Ai, Jesus, quando eu ouvi essa voz na minha mente, eu falei, meu Deus, como que eu faço? Ali, imediatamente, falei, Deus, eis-me aqui. Pedi para uma pessoa subir a mala, não era pesado, mas para mim subir era, né? A pessoa subiu e eu fui. E aí eu tinha colocado no meu coração, antes de embarcar, eu pensei, por certo, Deus vai salvar minha mãe, que não era crente em Jesus. E no dia que eu cheguei lá, à tardezinha, eu comecei a falar com ela. Antes, quando eu falava, ela tinha o coração mais durinho. Sabe, eu sentia. Ela não rejeitava, mas ela tinha o coração mais durinho. Mas naquele dia, o coração dela parece que estava sedento. E conforme eu ia falando, ela ia concordando. Só que eu não fiz o apelo. Eu falei para ela, a senhora tem até o dia que eu fui embora para aceitar Jesus. Ela falou, tá bom. Só que, é claro, eu não esperei muito no dia. Na semana seguinte, era 2 horas da tarde, eu sentei com ela, falei mais um pouco de Jesus, e aí eu perguntei se ela queria, e ela falou que queria. Oh, irmãos, naquela hora eu não sabia se eu orava, se eu chorava, se eu dava glória a Deus, eu não sabia, só tinha eu precisava orar com ela, e ali eu falei para ela, então eu vou falar as palavras e a senhora vai repetir, tá
ajuda. Nunca vi aquele homem. Quando eu cheguei lá, irmãos, o homem tinha um facão desse tamanho assim, a cintura. O homem de roça, né, irmãos? Quando eu olhei para ele, o chapéu na cabeça, aquele facão daquele tamanho. Ai, Jesus, eu falei, Deus, eis-me aqui. Aí, ele nunca tinha me visto, nunca tinha falado com ele, então eu fui me licença e me apresentei e perguntei se eu poderia ler um texto da palavra do Senhor. Ele falou que podia, a esposa também. E ali eu fui falando, e depois no final ele ouvindo, tirou o chapéu, ouvindo, prestando atenção. Aí depois no final eu perguntei para ele se ele aceitaria uma oração. Ele falou que aceitaria, claro, né, irmãos? Orei bem com meus olhos abertos, com aquele facão lá, daquele tamanho, né? E só Deus e eu ali, né, irmãos? Aí eu peguei, fiz a oração, irmãos. Deus é tremendo. Deus é fiel. Amém. Aquele homem de coração puro, eu não sei se ele já tinha ouvido a palavra de Deus, ele reverenciou a Deus, ele tirou o chapéu e ele chorou. Amém. E ele chorou porque Deus falou com ele, tocou no coração dele e ele chorou. E a esposa dele olhava para mim, olhava para ele, como que ela estava admirada do que Deus estava fazendo ali. E eu não conhecia a vida do homem, nunca tinha falado com ele. Mas Deus é fiel, irmãos. E quando Deus fala, quando Deus quer, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir, porque até nós ele barra, ele não deixa. Porque se fosse por mim, eu não tinha ido, jamais. Não teria ido de maneira alguma. Eu não tinha nenhuma pretensão de fazer essa viagem nesse momento. E não estava na minha mente fazer. Mas quando Deus quis, eu também não sabia o propósito do Senhor. Foi algo que Deus fez assim, dentro de 2 dias para viajar. Quando chegou lá, é claro, se Deus tivesse me mostrado antes, talvez eu não teria ido. Mas como eu já estava lá, Deus, como Deus é fiel, irmãos. Depois da obra feita ali, Deus abriu as portas, preparou a passagem, foi rapidinho, Deus preparou a passagem que estava lá em cima, Deus fez abaixar. Porque ele mesmo tinha feito ela subir para mim não poder vir embora, até fazer o que ele queria. E agora eu creio que Deus continua trabalhando naquelas vidas. Porque antes de eu sair
você não tem, para que o Senhor te abençoe, para que você tenha. Feche seus olhos e faça seu pedido agora para o Senhor, que Ele é o Deus de promessa, é Deus de milagre. Senhor Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, diante de Ti, Pai, na Tua presença, junto com o Teu povo, nesse instante, Senhor, eu Te agradeço. Pai, eu só quero Te agradecer por tudo que o Senhor fará. Deus, pela bênção, Senhor, nesse momento da prosperidade na vida daqueles que vão lançar essa semente, Pai, no Teu reino. E aqueles que hoje não têm, que eles venham ter 1000 vezes mais, segundo o desejo do seu coração. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Vamos orar, meus queridos irmãos. Vamos abençoar aqui a serva do Senhor Jesus. Tem mais ninguém fazendo aniversário? Nem ir a fazer? Aniversário de casamento? Não? Noivado? Namoro? Intenção de namoro também? Né? Estou doido para uma festa, só apareceu um aqui. Querido e eterno Senhor, Deus de amor e de paz, no nome santo do teu Filho Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço pela vida da tua serva, Senhor. A Vanessa, Senhor amado, pelo teu favor, tua graça e misericórdia, completou ou está completando mais um ano de vida na tua santa e gloriosa presença, Pai. Eu sei, Pai amado, Deus querido, que o Senhor tem abençoado, Senhor, a sua vida. Pai, eu peço que essa bênção, Senhor, seja, Senhor amado, por todos os dias, até a tua vinda, Pai amado, Deus querido. Que a manifestação da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, da tua unção, seja sobre a vida da Vanessa, Senhor amado, Deus querido. Nós, Senhor, como igreja nesse momento, estamos, Senhor amado, unidos em oração em favor da tua filha. Eu te agradeço pela vida dela, Senhor amado. Também te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de poder, junto com a tua igreja, abençoá-la, Senhor amado. Eu sei, Pai, que a tua mão está estendida sobre a vida dela e ninguém pode fazer, Senhor, com que a tua mão venha a recuar, Senhor amado. Por isso eu quero te agradecer, Senhor. Dê a ela muitos anos de vida, Pai. Dê muita paz, dê muita saúde, dê muita sabedoria, Senhor amado, Deus querido, e muito desejo, Senhor, de te adorar e te servir. E que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus parabéns, que Deus abençoe e dê muitos e muitos anos de vida. Amém. Feliz aniversário. Paz do Senhor, querida igreja. Amém. Eu estou muito feliz em estar aqui novamente nessa igreja tão abençoada. Amo estar aqui, irmãos. Toda vez que eu recebo convite para vir aqui, eu falo sim. Não digo não. E eu quero agradecer ao pastor Leonir, né? Ele pessoalmente convidou quando esteve lá no Jardim de São Marco. Obrigado, pastor, pela confiança. Pastora Vilma. Deus abençoe os obreiros. A minha grande amiga de anos, a Ana Francisca. Eu tenho muito carinho por ela. Toda vez quando eu venho para cá, eu gosto muito de
faz um culto muito alegre, sentado ao lado de uma pessoa que busca o Senhor, que tem um coração de verdade, adoradora de verdade, como diz, crente até o tutano, né? Aleluia. Isso é bom, graças a Deus. Agradeço a minha irmã que veio comigo. Eu tinha minha filha companheirinha, agora ela tem marido, né? Casou. Então, aí eu fiquei com a cara para cima, porque eu só tenho uma filha única. E até agora eu não chorei, irmãos, desde que ela casou. Casou no dia 20 de setembro. Mas dá um nó na garganta. Toda vez quando ela vem, vai embora. Meu Deus, que estranho. Mas é assim mesmo, é o ciclo da vida. E eu louvo o Senhor pela vida da minha filha, porque foi uma pessoa que o diabo quis destruir a qualquer custo. E eu comprei essa briga na autoridade, no nome de Jesus. Não senti um inferno, era uma briga. Uma briga. Uma vez eu tive uma batalha espiritual tão grande, eu acho que eu contei aqui. Uma batalha espiritual tão grande no quarto dela, tão grande, o Espírito Santo me compungiu e falava, ora por isso, ora por isso, ora por isso. E Deus foi me revelando, irmão, passei uma tarde orando sozinha naquela casa, no meu apartamento, lá no quarto dela, sozinha, batalhando, não tinha ninguém em casa. E foi uma batalha, e tinha hora que alguém corria atrás de mim, eu dava tapa, fazia assim, ia atrás de mim, e eu sabia quem é que estava lá, falava, agora é que eu oro, agora é que eu clamo, não vou correr não. Quem tem que correr na autoridade do nome de Jesus é Ele. Então foi, irmão, e a batalha, e eu sei que quando terminou aquela batalha, eu fiquei assim com o corpo dolorido, vocês vão ver, a guerra foi travada. Que eu tive que deitar, irmãos, parecia que eu tinha levado uma surra. Você vê como foi a batalha ferrenha. Aí no final do ano, ela disse, mamãe, você tem que ter sempre orgulho de mim, porque na escola aconteceu isso, me ofereceram isso, aconteceu isso, irmãos. Toda aquela oração naquele quarto, ela revelou ali falando comigo. E eu não contei nada para ninguém, muito menos para ela. Aí eu vi, ô Senhor, quão maravilhoso é bom estar na tua presença, orando, erguendo a cabeça nos momentos de muitas dificuldades, sabendo que o Senhor é conosco todos os momentos. Então, agradeço muito a Deus por estar aqui. Passei essa semana não bem, não fui nem para a escola dominical hoje, muito dor de estômago, intestino, muita cólica. Mas pedi para meu esposo orar, ungir por mim e me sentir melhor e graças a Deus estou aqui melhor. Mando a paz do pastor Hélio, lá de Santa Bárbara, pastor Cleonir, todo o ministério, a igreja, amém? Amém! Meu esposo também manda a paz, amém? Amém! Hoje ele está pregando lá no Vila Vivaldi, eu estive pregando lá no mês passado e hoje ele está pregando lá. Então, graças a Deus, o Senhor, pela sua misericórdia, tem nos sustentado até aqui. E hoje, Deus deu um tema que eu sei que vai mexer. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis não, irmãos, perdão, em Salmos 13. Salmos 13, versículo 1 e 2, que diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Amém, Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o silêncio nas nossas vidas, às vezes é bom, necessário, mas muitas vezes incomoda o silêncio. Quanto é necessário? É necessário
Ou quando tem um bar, forró, que está aí, o bebê disse, e você quer dormir, e aquele tormento lá fora o tempo todo. Ou um cachorro novinho do vizinho chorando a noite toda. É terrível. Então, para dormir, até para a saúde mesmo, é bom o silêncio. O silêncio é bom também quando a gente lê um livro secular ou quando a gente lê a palavra do Senhor, estamos meditando. Então é bom o silêncio quando você medita na palavra, lê, porque se fica toda hora alguém chamando, vizinho chamando, alguém de casa, oh, mãe, ou tal, ou vó, tia, seja o que for. Então, fica chamando, você acaba nem prestando atenção, nem se alimentando, porque na leitura você adquire conhecimento. Então você precisa de um sossego para ler lá de boa. Se tem rádio ligado, televisão ligado, celular ligado, gente falando do lado direito, do lado esquerdo, aí fica ruim para ler. Então o silêncio é bom. Quanto que o silêncio ele é ruim? O silêncio ele é ruim quando você, por exemplo, a gente vai chamar a atenção de um filho que fez alguma coisa e a gente não gostou, e a gente pergunta, você fez isso? Me responda. E ele não responde nada, se muito assim. Então aquilo dá uma ira santa, né? Aí você fala, menino, você não tem boca? Ele continua calado. Aí esse silêncio dá raiva, né? Porque se ele tem que está fazendo pouco caso da sua cara, e você está falando com a pessoa olha com cara de zombaria, vira as costas, vai embora e deixa você sozinho. Aquele silêncio da raiva, né? Então, e eles coisas que acontecem em nossas vidas, no nosso cotidiano, do dia a dia. Mas tem um silêncio, esse silêncio, que é que eu vou pregar nessa noite, que é o silêncio de Deus para conosco. Esse silêncio de Deus dói. E dói muito. E a gente leu aqui que Davi estava numa extrema tristeza. Uma tristeza tão profunda que ele fez a pergunta para Deus: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? O que ele estava querendo dizer é o mesmo que está lá em Salmo 22, que ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Clamo de dia, clamo de noite, e tu não me respondes. E aqui ele está falando: até quando tu esconderás de mim, Senhor? Até quando o Senhor não vai aparecer? Até quando eu tenho que clamar ao Senhor? Davi estava triste, questionando a Deus. E ele fala aqui no versículo 2: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando eu vou ficar com essa tristeza no meu coração? E ele, no primeiro versículo, ele diz: até quando tu esconderás? É para sempre. Então ele estava muito triste, em conflito. É a mesma coisa que ele tivesse orando, falando com o Senhor: Senhor, eu estou orando tanto, estou clamando, estou pedindo, e não estou vendo acontecer nada. Eu tenho orado, tenho colocado meu rosto no pó, tenho suplicado ao Senhor, e o Senhor não tem falado nada. E no nosso meio, irmãos, em nós poderá acontecer isso também, e pode estar acontecendo com um de nós aqui, de estar numa
o silêncio de Deus não quer dizer ausência dele. Não quer dizer que ele está ausente. Não quer dizer que ele não está te ouvindo. Não quer dizer que ele está fazendo vista grossa para o seu problema. Pelo contrário, a palavra dele é fiel e verdadeira. E ele diz em sua palavra que ele está presente bem na hora da angústia. Aleluia. O salmista Davi reconheceu que no versículo 6 ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O salmista reconhecia. E ele mesmo perguntou: por que te abades, ó minha alma? Por que você está abatido, ó minha alma? E depois ele mesmo aconselhou: espera somente em Deus. Espera somente em Deus. As tuas orações e lágrimas não têm sido em vão. Sabe, Jesus é o que mais entende nós, irmãos. A sua mãe pode te entender, o seu cônjuge, o seu filho, o seu parente, o seu vizinho, um grande amigo, amiga que nós temos. Eles podem te entender, mas no profundo, quem mais entende é Jesus. Sabe por quê? Porque ele esteve aqui na terra. Ele esteve aqui na terra. E aqui na terra, Jesus foi cuspido. Jesus foi maltratado. Jesus foi traído. Jesus foi rejeitado. Bateram em Jesus. Crucificaram em Jesus. E às vezes, quando eu penso nessa crucificação, eu fico imaginando que dor horrenda que Jesus passou. Uma coroa de espinhos. Vocês já pararam para pensar, irmãos? Quando eu estive no campo missionário, no sertão baiano, lá tinha muito espinho. Quando eu furava só esse dedinho, irmãos, um espinho pequeno, era uma dor o dia inteiro. Agora imagina quantos centímetros tinha cada espinho. E era uma coroa. Quantos espinhos tinham naquela coroa? Que tamanho que eram esses espinhos? E quando colocaram na cabeça de Jesus, não colocaram por cima, mas fincaram na cabeça de Jesus. Ali entrou tudo, tudo por dentro da sua cabeça. Que dor horrenda! Jesus passou essa dor. Crucificaram, teve sede, deram-lhe vinagre, furaram-lhe com uma lança. E Jesus foi dito como malfeitor, porque toda maldição, todo pecado, toda enfermidade, todas as dores caíram sobre Jesus. E olha que ele esteve aqui, ele só fez o bem. Jesus não fez maldade. Ele era 100% homem, 100% Deus. 100% Deus, porque ele renunciou à sua glória, se encarnou no ventre de Maria e veio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra é Jesus. E lá, na cruz do Calvário, mas antes de ser crucificado, ele fez tantas maravilhas, curou, libertou, transformou, fez prodígios. E a Bíblia fala que muitos se alegraram, mas não eram todos. Não eram todos. Eram muitos. Muitos glorificavam, muitos o seguiam.
seguiam, muitos o queriam, mas a inveja perseguiu Jesus, o ódio perseguiu Jesus, a traição perseguiu Jesus, fofoca perseguiu Jesus, mas Jesus foi firme, porque ele teve um propósito. E quando ele chegou ali na cruz do Calvário, com todas as dores horrendas, mas essas dores eram por mim, era por você, era por nós, igreja, para que nós tivéssemos e temos o livre acesso em Jesus Cristo, porque a nossa vida aqui é só uma passagem. Amém. E o tempo só está avisando que ele está próximo, ele está próximo. Ora, o nome do Senhor. E lá na cruz do Calvário, quando caiu toda a maldição sobre ele, toda, irmãos, tudo, e o pecado sobre ele, Deus não suportou ver, não olhou mais. E naquele momento, aquela comunhão com o Filho e o Deus Pai, de repente o Pai parece que abandonou, mas não abandonou. É porque ele não suportou ver o pecado sobre o seu Filho. Aleluia. E Jesus sentiu. E ele exclamou: Eli, Eli, sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu ali a solidão na cruz do Calvário. Mas ele veio cumprir uma missão. E ele foi firme no seu propósito. Aleluia. E ele foi até o fim. E quando ele cumpriu a sua missão, ele diz: Pai, está consumado. Aleluia. Quer dizer, está feito. Consegui vencer. Passei todas as dificuldades que me assolaram, mas eu não desisti. E Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então vamos ser imitador de Cristo. Não vamos desistir. Aleluia. Vamos até o fim. Está no silêncio Deus, mas Ele não te abandonou. Lá em Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido é gravado para não poder ouvir. Ele te ouve, viu? Ele te ouve. Ele te ouve. Ele te ouve. Quando chegou a hora de subir ao céu, ele disse: toda autoridade, todo poder é dada para mim nos céus e na terra. Toda autoridade, todo domínio. Você parou para pensar essa autoridade nos céus e na terra? O inimigo se levanta, mas se levanta para cair. Porque Deus é maior da sua vida, meu irmão, minha irmã. Não é esse vento que vai te derrubar. Não é essa luta que está te afligindo que vai te derrubar. Deus me trouxe nessa noite para falar que Ele está em silêncio, mas é porque Ele tem um propósito nesse silêncio. Ele está trabalhando, Ele trabalha no silêncio, viu? Não pense que você está abandonado, não está não. Ele está contigo, saia daqui feliz, porque Ele te ama. Saia daqui renovado, sabendo que Ele está em silêncio, mas Ele está te vendo. Ele é onisciente, onipotente. Ele está cuidando de ti lá no seu leito. Ele está cuidando de ti aonde
dia que a gente acorda, que não está com vontade de nada. Isso acontece. Sabe quando você acorda e diz, não estou com vontade de nada hoje, nada. E às vezes, já passei angústia grandes que estavam me consumindo. E eu falei, meu Deus, estou com vontade nem de orar, isso é perigoso. Preciso fazer alguma coisa, estou mal por dentro. Sabe por quê, irmãos? Às vezes alguém pode te julgar, mas Deus te entende. Porque nós somos seres humanos, imperfeitos e temos sentimentos. Então vai ter um dia que a gente vai acordar. Ou a gente acorda todo dia, glória, glória. Acorda? Não acorda, irmãos. Não é verdade isso. Tem dia que a gente acorda angustiado, triste. É os problemas, é muita potestade que a gente enfrenta lá fora. Não é fácil não. Mas no dia que eu acordei muito angustiada, eu falei, Senhor, eu já sei o que eu vou fazer. Eu dobrei meu joelho. E eu aprendi muito com meus pastores. Rasga o seu coração diante da presença do Senhor. Fala tudo. Fala a verdade. Fala a verdade. Jesus gosta. Mas gosta também, irmão. Fala por experiência. E eu cheguei e falei, Jesus, o caso é o seguinte. Eu não estou nem com vontade de falar com o Senhor. Porque a minha aflição é grande, grande, que eu não tenho força. Eu não tenho palavras. Porque parece que a luta está grande, grande. E parece que eu oro e não pode estar passando nem desse teto. Senhor, está difícil. Eu não consigo caminhar. Eu estou muito aflito, eu estou angustiado. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua presença. Eu preciso da sua graça. Eu não estou nem com coragem de falar com o Senhor, mas eu quero falar. Me encoraja. Eu sou tua filha. O teu filho Jesus Cristo morreu por mim. Eu estou ruim. Eu estou chateada. Eu estou nervosa. Eu não consigo fazer nada. Me perdoa. Entra onde eu não posso entrar agora e arranca esse mal de mim. No teu nome, Jesus. Pronto, irmãos. Levantei outra. Aí aprendi com Deus. A gente tem que falar com Ele. Mesmo não tendo palavras e nem forças. Mesmo que a gente sente o silêncio dele. Mediante uma causa que a gente tanto pede, e parece que ele não responde nada. Mas o Senhor fala, estou vendo. Vai ter um tempo para todas as coisas. Há tempo de falar, há tempo de calar. Mas não quer dizer que eu estou calado, que eu não estou com as mãos estendidas. Estou vendo. Tenho tempo para todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. Olha que lindo. Aqui em Filipenses 2, a partir do versículo, está falando de Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Olha que lindo! Jesus em sua glória esteve aqui, humilhou-se, fez servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. E Deus o exaltou soberanamente
somente para que toda língua confesse e dobre os joelhos perante Ele, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. E isso vai acontecer. Todo joelho se dobrará perante Ele. O silêncio de Deus dói muito. Nós temos uma passagem bíblica de Jacó. Jacó tinha seus filhos e ele amava muito a José. Vocês conhecem muito bem essa passagem. E ele amava muito. E ele deu uma túnica toda colorida para José. José tinha os seus irmãos que tinha o quê? Inveja dele. E era tanta inveja, e aquela inveja crescia. E Deus deu um sonho para José, que um dia todos eles se prostrar. E José vai e conta. Aumentou mais o ódio dos irmãos para José. E José, quando viu os irmãos aprontando, porque eles faziam muito Jacó passar vergonha e nervoso, José vinha e falava: pai, olha, fulano está fazendo Judá e tal. Então, Jacó chamava a atenção dos irmãos de José. Aí ele chama, ai, raiva de José. Mais raiva, mais raiva. Mas Deus lá do céu olhava para José e via um diferencial. Ele é muito temente. E Deus projetou em silêncio algo para José. Aleluia. E não revelou para ninguém. Nem para José e nem para Jacó, que já tinha experiência com Deus. Deus não falou nada. E um episódio que quando os irmãos de José foram trabalhar longe, aí Jacó falou: José, vai ver se seus irmãos estão bem. Lá vai ele. Quando os irmãos de José olham, irmãos, quando eu li a Bíblia, eu mergulho na história, eu vivo. Então, eu posso ter a minha imaginação, viu? Bíblica. Então eu imagino os irmãos do José falando: olha quem vem ali. Lá vem o queridinho do papai. Que conta tudo de nós, papai, fofoqueiro. Lá vem. A gente precisa dar um cabo nele. O que nós vamos fazer? E lá vinha José, todo inocente: meus irmãos, papai falou para ver se você está tudo bem. Aí, bem, né? Você vai ver o bem daqui um pouquinho. O que nós vamos fazer? Aí, eu vou resumindo, porque você já conhece a passagem. Vamos fazer? Tomar atitude. Chegar aqui, vamos tirar a túnica dele e jogar ele dentro do poço. Vamos colocar ele lá. Então, quando José chegou, e aí, vocês estão tudo bem? Estão trabalhando bastante? Papai mandou vir aqui, está tudo bem? Tudo bem não, menino. Hoje é o fim do seu dia. Filhinho de papai aqui já era. Vai ter fim hoje. É isso mesmo. Aí vai e José fala: o que está acontecendo? Que é isso? Vocês vão me jogar lá dentro. Vai ser jogado lá embaixo. Que é isso? Olha, quando o pai, seu pai nunca mais vai saber de você. E lá dentro, irmãos, eu imagino José lá dentro do poço, com aquele sentimento de assustado, sem entender muita coisa, e decepcionado com a atitude dos irmãos, e os irmãos lá combinando, e agora como fazer, até que vinham ismaelitas, se comprava escravo, vamos vender José para eles. Venderam José para lá e levar José embora. Olha o sentimento desse menino. Ele tinha 17 anos, ele já era um jovem. Então, o que ele pensou dentro dele? E meu pai? E agora? Por que tanto ódio? Por que tanta inveja? Por que querer tanto o meu mal? Por quê? Não existe isso, irmãos, em nós hoje em dia. Às vezes nós não podemos nem contar bênção, irmão, para alguém. Você vê inveja na cara da pessoa. Às vezes Deus me ensinou, quando eu tinha um projeto, eu já contava: irmão, apanhei, viu?
Aprendi. Então eu oro, apresento, deixo na hora certa concretizar e falar. Aprendi com Deus. E José foi embora. Foi comprado como escravo lá na casa de Potifar. Agora os irmãos de José precisavam voltar para casa. Precisavam fazer algo. O que nós vamos falar para o pai? E agora? Alguém tem uma ideia. Sempre alguém tem uma ideia do mal. Ó, pega a túnica, mata o cabrito e põe bastante sangue na túnica. Lá vai os irmãos de José até Jacó. Aí, pai, o senhor conhece essa túnica? Quando Jacó viu a túnica cheia de sangue, o próprio Jacó, chorando, disse: um bicho selvagem pegou meu filho e devorou. Foi Jacó que disse isso. E a Bíblia fala que Jacó chorou, mas chorou dias. Sabe o que é chorar dias pelo filho? E os irmãos de José, com tanta malignidade, não teve nenhum pouco de arrependimento para falar: meu pai, nos perdoa, para de chorar, a gente não aguenta mais ver isso, vamos falar a verdade para o senhor. Nada, irmãos, ficaram calados, vendo o próprio pai chorar e chorar muito. E o pai falou: vou com essa minha tristeza para a sepultura. Mesmo falando assim, eles tudo calado. Agora a pergunta mais difícil: Deus viu tudo isso? E ficou também calado. Aleluia. Por que Deus não falou para Jacó: Jacó, seus filhos estão mentindo, seu filho está vivo, está lá como escravo no Egito? Deus ficou calado. Aleluia. Mas ele tinha um propósito. Aleluia. Ele tinha um plano nisso. Ia ser maravilhoso esse plano. Aleluia. Nós vai entendendo a mensagem do Senhor. Deus está falando profundo com muita gente aqui. Presta atenção no que Deus está falando. A palavra não é minha, a palavra é dele. Aleluia. Eu só estou aqui como instrumento enviado por ele. Deus ficou calado por causa do propósito que ele tinha lá na frente. Mas a Bíblia fala: aonde José estava, prosperava. Deus abençoava por causa do temor que ele tinha. E lá na casa de Potifar, ele trabalhou e ali começou a prosperar, porque Deus era com José. O que Deus está querendo nos ensinar nessa noite? Estava como escravo, foi humilhado pelos irmãos, rejeitado, foi invejado, aprontaram com ele estava como escravo ali, que tristeza. Mas Deus estava falando: ó José, eu estou vendo tudo que você está passando, tudo que fizeram com você, mas eu estou contigo, eu prospero o trabalho nas suas mãos, eu prospero, eu sou contigo, José. Aleluia. Eu sou contigo, José. Meu plano ainda no meu tempo, José, vai ser realizado. Eu preciso ficar calado, José. Eu preciso ficar calado, porque na hora certa, no tempo certo, José, as portas vão se abrir de maneira sobrenatural. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Aleluias. Lá ele foi caluniado. A mulher inventou calúnia dele, foi preso. Sofreu outra injustiça, preso. Então, poço, escravo, prisão, sem dever nada a ninguém. Mas lá na prisão, era próximo do trabalho dele. Aleluia. E o carcereiro confiava nele, porque via algo diferente nele. Deus estava com José ali, no cárcere. Deus falava: José,
Aguarde tão somente, José. Você sofreu outra injustiça, José, mas eu estou vendo. No meu tempo eu vou abrir as portas. Eu vou te colocar em lugar que você nem imagina, José. Aguente mais um pouco. Não deixou, aguente mais um pouco. Está chegando a hora. Aleluia. Está chegando a hora. E lá eles, presos injustamente, pegaram José. Aí um dia dois tiveram um sonho. E ele interpretou do padeiro e do copeiro. No outro dia se cumpriu. Um foi morto e o outro voltou para o palácio. Mas antes dele voltar para o palácio, José falou: quando você chegar lá no palácio, lembra-te de mim. Oh, esqueceu. Que José que nada. E Deus falando: José, calma, José. Ele vai lembrar, José. Vai ter a hora que eu vou trabalhar no grande. Eu vou trabalhar no grande. E através desse grande, esse copeiro vai lembrar de você, José. Acalma o teu coração. Não fique triste. Você está nessa luta, José, mas eu estou contigo. Eu não te rejeitei. Eu não me esqueci de você, José. Estava achando. Aleluia. E foi um momento. Depois dos 2 anos, que aí Deus falou: pronto, chegou a hora de eu agir. Eu trabalhei em silêncio. Não revelei nada a Jacó. Não permiti que os filhos de Jacó falassem a verdade. Não permiti. Fechei a boca. Permiti que caísse num poço. Permitisse que fosse como escravo. Permitisse que fosse na prisão. Mas estive em tudo isso com você, José. Agora chegou a hora, José, de eu te abençoar. Vou dar um sonho para o grande. Vou dar um sonho para ele. E Deus é um sonho para Faraó. E ele acordou assustado. Ninguém sabia interpretar. Aí Deus liga o botãozinho. É agora, copeiro. Abre a boca e fala. Aí o copeiro: lembrei. Aleluia. Vai chegar esse aleluia. Vai chegar esse teu dia. Deus só vai ligar o botãozinho. Oh, lembrei. Quem é esse José? É um hebreu que está preso. Traz ele. Mas antes de chegar ao rei, vai tomar banho, faz a barba, tira toda essa roupa de presídio. Ó, essa coisa ruim nunca mais vai acontecer. Esse mal que te assolou esses anos que te assolaram, nunca mais. As vestes agora é de limpo, é perfeito. Vai estar perante o rei agora. Aleluia. É perante o rei. O silêncio de Deus ainda estava para acontecer, para encerrar. E o rei contou o sonho. E José foi lá e interpretou tudo. E ainda falou para o rei: se eu fosse o senhor, vai ter 7 anos de fartura, 7 de fome. Se eu fosse o senhor, eu guardava toda a alimentação durante 7 anos, para depois, quando vinha a fome, ter alimento para dar para o povo. E tem que fazer assim, 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 assim. E ainda falou tudo para o rei. Aí Deus falou: chegou a hora, José, de você receber a grande bênção que eu preparei para você. Você aguentou todos esses anos, mas chegou a hora da vitória. Chegou a hora da minha providência na sua vida.
que vai governar todo o Egito. Aleluia! Aleluia! Olha que bênção! E ele se tornou governador. 7 anos de fartura. Chegou da fome. E aí? A fome assolou. Chegou até nos irmãos de José. Aí vamos buscar alimento. Aonde? No Egito. E os irmãos de José têm um governador lá que ele separa do alimento. Quem é esse governador? É o José. Aqueles que vocês desprezaram. E quando chegou lá, do jeito que Deus tinha mostrado para José, se inclinando para ele, os feixes, que ali era uma visão profética, de que um dia seus irmãos iam se prostrar diante dele. Aí aconteceu. Quando chegaram os irmãos de José, olharam para aquele governador, com 30 anos agora, porque quando foi vendido tinha 17 anos, agora ele estava com 30 anos, sentado naquele trono, governando. Lá vai os irmãos de José e se prostra, se cumpre o sonho que Deus tinha mostrado para José. E resumindo, irmãos, e teve um momento que vai e tal, até que o dia, Deus falou, preciso unir esse povo de novo. Aí até que José se apresenta, e ali houve perdão, choro, reconciliação. E depois foi liberado o perdão, que isso é muito fundamental, liberar o perdão para as bênçãos virem. Tem que abrir o coração e liberar o perdão. E quando ele liberou o perdão, se abraçaram. A Bíblia diz que José chorava, que do outro lado se ouvia o choro. Aleluia! E revela os irmãos do amor que ele tinha, do perdão que foi liberado. Trouxeram Jacó e moraram na cidade de Gósen, que foi a melhor terra da época ali do Egito. Toda a família de José. Irmãos, tudo isso que nós explanamos pela palavra do Senhor nessa noite, sabe por que Deus ficou em silêncio? Porque Deus tinha esse propósito na vida de José, de fazer dele governador lá na frente. Foi por isso que ele passou tudo que tinha que passar, por causa dos propósitos de Deus lá na frente. Porque eu tenho certeza, se Deus falasse para Jacó, ó, teu filho, os outros aí estão tudo mentindo, e José está vivo, pode ir lá, vai lá ver. Você acha que Jacó não ia atrás, do jeito que Jacó era valente? Não ia atrás, cadê meu filho é inocente, não sai daqui enquanto não devolver o meu filho. Mas Deus ficou calado, porque sabia que Jacó ia atrapalhar os propósitos. Ele ia se precipitar. E muitas vezes Deus fica em silêncio com a gente, porque a gente pode se precipitar. E a gente precipita com as nossas atitudes, com as nossas falácias, e perdemos a bênção, perdemos a oportunidade. Por isso o conselho de Deus aqui neste lugar, nessa noite, passe o silêncio de Deus adorando, glorificando, confiando. Ele fica em silêncio, porque ele precisa que nós confiamos nele. Se ele responder a qualquer hora, todo momento que a gente quer, a gente nunca vai confiar nele. E ele quer que a gente deposita toda a nossa confiança para com ele.
que esquisito. Eu não acho esquisito não, porque eu gosto tanto quando meu marido ora por mim, eu amo, né? E ele da mesma forma. Pega uma pessoa aí do seu lado, pode pegar, ore por ele. E o irmão do lado ora por ele, não se envergonhe. A direção que Deus deu. Ora para a tua irmã do lado. Pode orar em 3 se tiver 3 pessoas. Ore por ele. Vai orando, vai orando. Se você sentir sair do seu lugar, ora por outra pessoa. Ore por essa pessoa. Oh Deus, a tua igreja ora. Tua igreja clama nessa hora. Só o Senhor conhece cada situação. Manifesta a tua glória nesse momento. Vai tocando agora, cura todo mal. Arranca essa tristeza, Senhor. Arranca esse mal. Em nome de Jesus. Seja dissipada toda tristeza, toda angústia. Derrama a unção de alegria nessa hora, Senhor. Derrama a paz especial nos corações deles nessa hora. Renova espiritualmente a tua igreja neste lugar. Renova, renova, renova. Renova, toca, Jesus, toca, toca, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda depressão foi embora, todo espírito da ansiedade vai embora dessa vida, em nome de Jesus. Ressuscita o seu Deus, Senhor. O Senhor está em silêncio, mas o Senhor está cuidando, está trabalhando, está ajudando, está dando vitória, está se rastejando, mas o Senhor está cuidando. Não é fácil, mas o Senhor está perto. O Senhor está perto. O Senhor está junto nesse lar. Esse lar é do Senhor. Esse casal é do Senhor. Ouve, Senhor, a oração. Cuide da vitória. Em nome de Jesus. Para você sair do seu lugar. Junte-se à sua família. Junte-se à sua família. Esposa, junto com o marido, filho, junto com o papai e com a mamãe, juntos. Ará, de cantar, namai. Arabaço de cantar, labatu. Ele me anda lá, matai, lamaço de cantar, arabaço. Se você estiver sem algum familiar aqui, se aproxime de um amigo, de um irmão, de uma irmã. Afinal de contas, somos uma família. Fomos comprados por um precioso sangue. O sangue de Jesus nos tornou todos filhos. Somos todos irmãos. Aleluia.
aí do seu lado. Pessoas especiais. Aproveite isso aí. Olha, porque baseado na palavra que nos foi revelada nessa noite, a palavra foi revelada, irmãos. Deus está dando uma túnica colorida, ramada, para a tua vida. E assim como a descendência de Jacó foi ricamente abençoada, a tua também será. Comece a orar. Comece a orar agora. Ore pela sua companheira. Ore pelo seu companheiro. Ore pelo seu filho. Ore pelo seu pai. Ore pela sua mãe. Ore pelo seu irmão. Ore pelo seu amigo. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor amado, ó Deus querido, Senhor, as famílias estão unidas, ó Pai Santo, ó Deus querido, num único propósito, Senhor amado. O Senhor revela, Senhor, pela tua santa e gloriosa palavra, Pai amado, ó Deus querido, que coisas grandes o Senhor fará, Pai amado. Eu tenho o privilégio, Senhor, neste momento, de estar com a minha companheira, Pai amado. Nós todos aqui também estamos, Senhor, com as suas companheiras. Muitas estão com os seus companheiros. A família está reunida, Senhor amado. Tudo se alegra, Pai amado, Deus querido, quando abre na tua casa, Pai amado, Deus querido. Senhor, pega todo laço. Pega, Senhor amado. Tira todo o embaraço, Pai amado, Deus querido. Que a família daqui, Senhor, recebam, Pai amado, devido, Pai Santo. Abre agora o que canta na tua mãe. Abre esta túnica, Senhor amado, a qual o Senhor José está cheia, Senhor amado, de cores, diferenciada, Pai amado, dizendo, Pai amado, que somos os teus preferidos, ó Pai amado, somos os teus filhos amados. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o Senhor amado, a minha esposa, eu abençoo a minha família, eu como sacerdote desta casa, abençoo os irmãos, abençoo a família daqui reunida, meu Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, eu sei que o Senhor sonda cada coração, e foi dito nesta noite, Senhor amado, que a tua mão, Senhor, está estendida, Pai amado, ó Deus querido, e eu creio, Senhor, na tua palavra, eu creio no poder. Ninguém poderá fazer a tua mão recuar, Pai, ninguém fará a tua mão, Senhor, ser tirada do Senhor das famílias e da tua mão. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento maravilhoso. Eu sei que o Senhor responderá, Senhor, eu sei que o Senhor responderá com poder, Pai amado, ó Deus querido, e a tua glória será manifestada em todas as famílias de Capoava, Mauá. Assim eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, eu te louvo, glorifico o teu nome e te agradeço, Senhor, por este culto. Te agradeço, Pai amado, ó Deus querido, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela tua presença, Pai Santo. Agora, Senhor, nós estamos interrompendo o culto, Pai amado, ó Deus querido, porque o relógio, Senhor, não nos permite, Pai amado. Nós não vamos interromper a nossa adoração. A nossa adoração será contínua, Pai amado, ó Deus querido, porque tu és o Senhor, tu és o Criador, nós somos a criação, Pai amado, a criatura, Pai. Senhor, o nosso dever é te adorar, o nosso dever é te louvar, o nosso dever é também, Senhor, através desta palavra ministrada hoje, Senhor, saber, Senhor amado, respeitar o tempo, porque o tempo é teu, Senhor, o agir é teu, Pai amado, Deus querido, e no momento certo, confirmando a palavra que a tua serva trouxe, o Senhor agirá. Pai, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, Pai amado, Deus querido. A única coisa que eu vou pedir, Senhor, é a tua presença. A tua presença nos é suficiente. Que a tua presença esteja conosco, Pai, que eu te peço, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja com todos nós. Numa só voz, vamos dizer: Amém.